quê? Não é uma lista igual? Que diferença faz? Porque nós somos péssimos memorizadores. A base da nossa formação neurológica é organização. Nós somos maravilhosos organizando coisas parecidas. A gente está sempre procurando simetria, né? Copos parecidos. Aí vai fazer a fila por ordem crescente. Vai fazer isso, não sei o quê. Camisa. A gente faz isso o tempo todo sem pensar. A gente procura organizar. E quando a gente organiza, o que acontece? Quando a gente organiza, nós aumentamos nossa capacidade mnemônica em 37%. Fica bem mais eficiente. E só que nós eliminamos isso das crianças. Pelo contrário, a gente favorece a memorização e a organização é secundária. Você vai aprender na faculdade. E tem muita gente desistiu no caminho, nunca aprende. Ah, mas e o que é que isso faz? Vamos fazer um teste. Um teste simples. Vou fazer umas perguntinhas. Os gatos perfeitos têm 4 patas. Verdadeiro ou falso? Os gatos perfeitos têm 4 patas. Verdadeiro ou falso? Ah, não? Tem 3? 2? Não. Eu disse, os gatos perfeitos têm ou não têm 4 patas? Se tiver 3, não é perfeito. Então, os gatos perfeitos têm 4 patas. Verdadeiro ou falso? Meu gatinho, que vocês estão vendo aqui? Estão vendo esse gatinho? Tem 4 patas. Tá vendo? Logo, meu gato é um gato perfeito. Ele é bonitinho, perfeito. Certo? Tá certo esse raciocínio? Tá ou não tá? Tá ou não tá? Bom, a gente pode fazer um teste. Vamos fazer um teste? Os gatos perfeitos têm 4 patas. Ainda é verdadeiro? Meu cachorro tem 4 patas. Verdadeiro. Logo, meu cachorro é um gato perfeito. Ah, mas o que é isso? O que aconteceu nesse momento? É o seguinte. Apesar de ser verdadeiro que os gatos perfeitos têm 4 patas, apesar de ser verdadeiro que meu gato tem 4 patas, e apesar de ser verdadeiro que meu gato é um gato perfeito, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Como assim? O fato do meu gato ter 4 patas não é razão suficiente para eu afirmar que ele é perfeito. É ou não é? Bom, agora que você falou, né? Mas vocês deveriam fazer isso instantaneamente. Existem raciocínios, tá? Para um raciocínio ser correto, não basta que o que você diz seja verdadeiro. O raciocínio tem que ser válido. Ou seja, tem que combinar. Peraí, não entendi. Tudo bem, acontece. Acontece nas melhores famílias. Por quê? Nós não somos treinados a fazer isso. Na verdade, quanto menos você pensar, melhor. Mais fácil você vai comprar meu produto, mais fácil você vai me obedecer, mais fácil eu poderei tirar dinheiro de você. E você ainda vai sorrir depois disso. Então, quando você raciocina, o que é que você começa a fazer? Mas por quê? Então, por exemplo, um vendedor maravilhoso, carismático, bonitão, bem vestido, chega assim, eu tenho um produto maravilhoso. Se você comprar, a sua vida vai mudar, vai se tornar um espetáculo. E com certeza você vai ficar rico. E eu começo a explicar as vantagens. E são vantagens fantásticas, incríveis. E eu explico tudo isso. Tá? Eu levo umas 2 horas falando. E no final... devo comprar ou não devo comprar? O problema não é esse. Se você deve comprar ou não deve comprar. E sim, que pergunta você deveria fazer para ter certeza? Qual? Então, o matuto chega assim, seu doutor, entendi. O seu produto é muito bom. E vai ficar rico, né? Bom, se é tão bom assim, por que o senhor não ficou rico ainda? Não é uma pergunta razoável? O problema, qual a diferença da pessoa esclarecida e a não esclarecida?
as perguntas que ela faz. Porque muitas pessoas não sabem fazer as perguntas. Elas ficam perplexas diante das informações. E quanto maior o volume, maior a dificuldade. Porque ela está sendo treinada sempre a fazer sequências. Então, quando bombardeia você de um monte de imagens, lembram? E você não pode pensar, e você não pode analisar, e não tem nada para organizar, você fica perplexo. Aí, você, gente, a Xuxa compra Monange, então eu compro Monange. Fala sério, a Xuxa usa Monange? Fala sério, ela usa Monange? Mas depois que ela anunciou, a Monange aumentou suas vendas em 42%. Não é legal? Por isso, os artistas são os melhores garotos propaganda que tem. Porque, por acaso, a Xuxa usa Monange. Mas quando você está vendo o comercial, não dá para pensar nisso, né? A Xuxa, com aquele cabelo oxigenado, usa Monange, aquele shampoozinho. Pensa bem. Ou quando aquelas usa, como chama? Avon. Né? E aí vai, aí bota aquelas atrizes todas. Pensa, gente, só um pouquinho. Se você pudesse ler, talvez desse tempo para você pensar. Mas você está vendo o filme, aí não dá. E sendo que o filme no intervalo, né? Porque está vendo o filme, você não presta muita atenção. Você só sabe que a Xuxa é uma Monange, por isso Monange é ótimo. Fora o que se chama merchandising, que é no meio da novela, que você não esquece de jeito nenhum, como esquece a lição do livro. Né? Você lê Nosso Lar há não sei quanto tempo e não lembra o nome de nada, não sabe o que aconteceu. Aconteceu naquele livro. Que livro? Qual livro? Eu li, eu não lembro de ter acontecido isso. Sim, mas aconteceu. Por que você não lembra? E lembra o vilão da novela Escravizaura, que passou há 36 anos atrás. Se perguntar a história da Escravizaura, vocês sabem, sabe? Então, por que eu perguntando dizer o Nosso Lar? Teve até um filme, e ninguém lembra o enredo, gente. O que aconteceu? Depois ele foi para onde? Pior não é Nosso Lar. Tudo bem, gente. Jesus Cristo, quando a gente pergunta, depois da cruz, ele apareceu para quem e disse o quê? E depois foi para onde? E ninguém sabe. Gente, e o povo, qual o nome mais repetido do mundo? Jesus. E não sabe o que foi que ele fez depois. Então, nós temos algum problema. E a gente entendendo o mecanismo com que o cérebro funciona, isso faz com que aumente a eficiência. Então, uma imagem vale mais do que 1000 palavras? Depende. Qual o seu objetivo final? Se for propaganda, toda razão. Se for aprendizado, jamais. Então, vamos lá, máquina de pensar. Como é que funciona, o que é que alimenta e como melhorar seu desempenho, que é o que interessa pra gente, né? Como funciona, a gente já viu. Pulsos elétricos, tá? E a química nas sinapses. Bom, com relação ao pulso elétrico, o que é que a gente pode melhorar aí? Se é pulso elétrico, depende da bateria, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que melhorar é a qualidade do nosso sono. Qualidade do nosso sono. Então, aqueles que dormem bem têm desempenho melhor. Isso não existe nenhuma outra fala que eu possa dizer para vocês com relação a isso. É a verdade mais absoluta que a gente tem hoje, depois da década do cérebro, é essa. A qualidade do sono é essencial a um bom desempenho cerebral. Mas não é quantidade, não, gente. Você pode dormir 16 horas e não ter o resultado. Por exemplo, adolescente, ele liga a televisão, liga o rádio, liga o computador, tem um telefone celular e vou dormir um pouquinho. E não desliga nada. E ele só dorme de manhã, né? Porque ele passou a noite inteira no Facebook. Então ele dorme de dia. E dorme 16 horas. E acorda cansado. Cansadão. Porque depois de 16 horas você sai o quê? Tinindo, vambora. Não, não é. Por quê? Porque não é a quantidade de sono, é a qualidade do sono. Então, ficou claro? Alguém tem alguma pergunta sobre isso, do sono? Não? Bom. Ah, sim. O sonho é uma outra coisa, a gente até vai falar, né? Por exemplo, o sono tem várias fases, tá?
Você tem o sono leve, o sono profundo, o sono REM, o sono profundo e o sono leve. É assim que funciona. Então, a gente tem um circuito, tá? No sono leve, você começa a desligar os sistemas, vai desligando os sistemas. Quando você desliga o sistema, você entra em sono profundo, tá? Quando você está no máximo do sono profundo, entra o sono REM, que é onde você sonha. Depois, você entra no sono profundo, depois o sono leve. Bom, por que a qualidade do sono é importante? Quanto maior estímulos você estiver funcionando, mais tempo você vai demorar para chegar no sono profundo. E é no sono profundo que você recarrega as baterias. Então, se você tem muitos estímulos, você vai levar muito tempo até chegar no sono profundo. Então, você vai ter um período pequeno. E como você vai acordar logo depois, o que acontece? O período que você recarrega fica muito pequeno. Por isso, você não recarrega ela inteira. E não é só isso. Uma parte dele vai ser ocupado pelo sono REM. O sono REM é essencial. Por exemplo, descobriram, vocês notaram, já ouviram falar, que quando você está tomando remédios psiquiátricos, você tem que interromper a cada 6 meses. Tá? Então, 6 meses você tem que interromper, tá? Mudar, você diminui, troca a medicação, dá um tempo. Por quê? Alguns remédios interrompem esse circuito do sono e você deixa de sonhar. Se você deixar de sonhar durante determinado tempo, tá? Vai bem, mas se passar de um tempo determinado, você vai sonhar acordado. O problema é que as pessoas dizem que sonhar acordado é ter alucinação. E você vai ter uma alucinação. Porque o sono é essencial ao desempenho das suas faculdades mentais. Por quê? Ainda é um mistério. Estão trabalhando isso. Existe uma equipe de laboratório de Minnesota tentando entender por que sonhar é essencial. Porque a psicologia, a psicanálise falam sobre qual seria o papel do sonho, no subconsciente, tudo bem. Mas isso ainda é uma teoria. E eles querem saber exatamente, em termos biológicos, por que o sonho é essencial. Porque nós não sobrevivemos se nós interrompermos o sono. Então, se você interromper de vez, lesões que impedem você de sonhar levam ao óbito. Então, sonhar é essencial. Agora, o mais interessante é que se você fizer um sono normal, que lhe permita recarregar, o sonho REM acontece em 15 minutos. Então, todo sonho que você tem dura 15 minutos. Só que um vai contar assim: eu sonhei que nasci, cresci, me casei, tive 7 filhos, criei os 7 filhos. Você vai levar uma semana contando. Mas durou 15 minutos. Você sonhou 70 anos de vida, mas você viveu esses 70 anos em 15 minutos. E o outro, sonhei que o bicho ia me pegar, acordei. Foi 5 segundos, foi só um instantinho. Não, demorou 15 minutos. E essa é uma das maiores provas da relatividade do tempo de Einstein, né? Uma vida inteira em 15 minutos, ou uma coisa então em 15 minutos. Sempre 15 minutos. Ah, mas o meu deve ser diferente, porque eu sonho quando eu cochilo de tarde. Não. Você sonha de noite e se lembrou de tarde. É, legal. Você sonha naquele período de sono REM. De tarde, você não entrou em sono REM, então você não sonhou. Não, peraí, sonhei sim, eu me lembro. Não, você não sonhou. Você lembrou do sonho que você teve à noite. É, sério, acontece. Então, mas eu não podia lembrar, na hora que eu acordei, não tinha sonhado nada. E só se lembrou de tarde. É. Porque quando você acordou, você tem uma série de rituais, não parou para pensar. Então, quando você relaxou de tarde, né, a memória apareceu e você lembra do sonho que você teve. Porque você só sonha quando tem sono REM. Nesse momento você diz que sonhou, não sonhou. É claro, pode ser outra coisa. Se for um fenômeno paranormal, você desdobrou, encontrou o espírito obsessor, aí é outra coisa. E agora Santo Agostinho fala que quando a gente vai deitar, que vai passar em revista o nosso dia, aonde que encaixa isso? Você pode passar em revista, num momento você se acalma. E depois você ora, relaxa, medita e vai dormir, tá? Então isso é para você fazer uma avaliação. Não é para você pensar assim, bom, e avaliar, segundo Santo Agostinho, no Livro dos Espíritos, não quer dizer, eu vou matar aquela mulher, eu vou me vingar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, né? Não é exatamente essa a proposta, é? Não. Então, não é a mesma coisa. E aí também pode se aplicar essa situação do sono leve, né? Que muitos orientam, vamos supor que se um adolescente, uma criança está passando por situações de conversar com o espírito daquela
criança nesse primeiro sono, no sono leve? Isso então funciona? Não. Você vai esperar aprofundar o sono. Até porque é quando vai sair do corpo e você vai poder conversar com a criança, tá? Senão você vai atrapalhar ela para dormir. Ah, tá. Então não é no primeiro sono. Não, é quando ela dorme profundamente. Lembram? Você está falando com o espírito adulto, aí é outra coisa. Bom, mas a gente está aqui no meio materialista ainda, né? Nem falamos de paranormal. Tem que dar um tempo a gente esgotar o materialismo. Bom, com relação ao funcionamento. Primeiro, para melhorar, dormir corretamente. Tá? Bom, esse é o primeiro. Com isso, vocês vão... Lembra que eles falaram? O rendimento vai aumentar? Muito. Então, de todas as técnicas que se estudou hoje, de meditação transcendental, relaxamento, concentração, tudo, o que teve maior eficácia em aumentar o rendimento cerebral é dormir direito. Aí você está dizendo então que meditar não ajuda? Não. Meditar ajuda, é muito bom. Mas, de todas as coisas que você pode fazer para melhorar o seu desempenho cerebral, dormir é a primeira delas. Por quê? Nós dormimos muito mal. E a qualidade do sono determina a qualidade de vida. Então, dormir bem, recarregar o cérebro corretamente, ter uma boa oxigenação. Segundo, bom, houve uma época na minha vida que eu estava pesquisando sobre concentração. Porque eu estava interessada no transe mediúnico. Então, na época, eu estava fazendo umas pesquisas sobre a mediunidade e cheguei num determinado momento em que eu empaquei na questão do transe. Eu cheguei à conclusão que o transe era essencial para um desempenho mediúnico de qualidade. Bom, e que diabo é transe? Porque um autor dizia isso, o outro dizia isso, cada um dizia um negócio diferente, disparatado. E uma das coisas principais para você raciocinar é conceituar e definir. Primeiro, falar o que é uma coisa e depois delimitar essa coisa de tal maneira que você não confunda mais. E cada um dizia um negócio e eram coisas opostas. Bom, que diabos então é um transe? Nós fomos para a Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro e entramos lá naquele negocinho e pegamos todos os livros sobre o assunto. Eram 57. Mandamos baixar todos, os 57 livros. E fomos pesquisar. O que é transe? Nos 57. Bom, a primeira coisa que nós notamos é que o transe tinha duas situações. Tinha um aspecto físico e um aspecto mental. E todos, sem exceção, no aspecto físico, todos. Os monges tibetanos do Himalaia, os monges da Índia, da China, do Japão, do quinto dos infernos, quando falavam de transe, começavam: respire. Respira assim, respira assado, entra por aqui, faz assim. Todos eles, todos, era uma unanimidade. Todos que falam sobre transe dizem que você tem que respirar. Mas peraí, a gente não respira o tempo todo? Não está todo mundo respirando aqui? Por que todos recomendam respirar se todo mundo respira desde que nasceu? Por que então eles recomendam tanta respiração? Eu achava isso confuso. A gente respira normalmente. Todos estão respirando, certo? Então, por que eu digo assim, respire? Eu já estou. Aí, respire. Já estou mais profundamente. Não era só isso. E tinha um monte de técnicas diferentes, a respiração, tá. Todos falavam respiração. Segundo lugar, unanimidade também. Relaxe. Respirar e relaxar. Relaxar já era mais difícil. Aí já fazia sentido. Aí o que acontece? Todo mundo pula a respiração, vai direto para o relaxamento. Respirar, eu já respiro, não tem problema. Vamos relaxar. Aí ensina a relaxar aqui, ensina isso, faz isso. Tem milhões de técnicas para relaxar, né? Você tenta todo. Mas a respiração todo mundo pula, né? Respirar, eu já respiro. Não tem problema. Ok. O negócio é que nós temos um equipamento que mede a respiração. A respiração tem 3 tempos: inspiração, trocas gasosas e expiração. Então, o que é isso? Você bota o ar para dentro, aí você vai trocar, lembra o gás carbônico, lembra na escola? Gás carbônico, oxigênio, e depois bota o ar para fora. Para você respirar corretamente, você tem que ter esses 3 tempos. Mas vocês já ouviram aquela pessoa muito nervosa, muito ansiosa? Aí ela chega no consultório: eu sinto uma coisa. O quê? Não eu respiro, mas não ventila. Eu tento, eu tenho uma falta de ar horrível. Mas tem tanto ar aqui, está faltando por quê? Tem uma coisa. O que... Mas você vê ela botando ar para dentro. Sim, mas
eu chupo o ar, mas não ventila. O problema não é chupar o ar, é que ela não bota para fora. Se você não põe para fora o ar, não tem espaço para encher de novo. Então você enche e fica respirando assim. Só sobrou um pedacinho aqui em cima. Ué, mas por que a pessoa faz isso? Chama-se ansiedade. Aquela angústia respiratória, que é fruto da ansiedade, é porque você contrai o diafragma, contrai essa musculatura de tal maneira. Você inspira, porque para expirar, você precisa o quê? Relaxar. Inspirar, você contrai. Então, se você está muito, muito tenso, você inspira fácil. Mas para a hora de expirar, como tem que relaxar, e você está muito tenso, você não consegue. Então, você fica retendo o ar. E aí, à medida que você vai retendo, vai sobrar só um espacinho, né? Aí você vai começar a ficar ofegante. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. E com pouco ar, a coisa vai ficando complicada. O problema é que o nível de tensão tem acumulado de tal maneira que nós fazemos uma respiração que é aqui, ó. E o pulmão, ele é um triângulo. Já notaram que ele é um triângulo? A base maior fica embaixo, que é onde a gente não respira. Então, quando vai respirar, faz assim. E enche o peito, né? Como eu estou treinando outra coisa, fica difícil. Vem cá você para dar uma demonstração. Isso, respira fundo. Olha o peito dele como sobe. Respira direitinho, enche mais. Ó, respirou bem? Deixa eu segurar. Pode sentar ali. E normalmente, você respira, faz isso, né? Respirar corretamente não deve mexer os ombros nem o peito. Para você respirar corretamente, você vai usar a musculatura intercostal e não vai mexer o peito. Espera aí. E vamos fazer um teste junto aqui. Olha só. Você vai encher o peito de ar, bem mesmo, e depois vai falar sem respirar de novo. Até o ar acabar, tá bom? Vou falar com ele. Então vamos lá. Inspira bem. Agora fala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Calma. Bom fôlego que ele tem, João. Muito bom fôlego, tá? E vamos ver. A parte de cima é a parte menorzinha do pulmão. A parte de baixo é a parte maior, né? Então, eu não vou contar, mas você pode contar se quiser. Eu vou falar sem respirar esse tempo todo. Vou continuar a palestra com o mesmo fôlego, sem botar outro. E ainda posso aumentar minha voz para atender o pessoal lá fora. Isso sem respirar ainda. Ainda não tive necessidade e ainda não estou desesperada como você estava. E eu ainda posso falar um pouquinho mais. E ainda posso ampliar e projetar minha voz lá no fundo, sem precisar respirar ainda. E ainda não estou precisando. Eu estou sentindo já a necessidade de oxigênio, mas ainda está sobrando. E meu peito não levantou. Bom, isso é o que os cantores de ópera fazem quando treinam, né? Mas o que tem a ver isso com o transe? E eu não sabia. Mas tudo bem, tem que respirar. Eu fiquei pesquisando várias técnicas de respiração. E a melhor delas é a chamada respiração alotrópica. Aquela que você conta. 1, 2, inspira, retém e expira. E depois a questão da localização da respiração, que era o que mais falavam. Então, a respiração alotrópica, que é aquela em 3 tempos, e a colocação correta da musculatura. Tudo bem, mas mesmo assim, a gente achava um pouco esquisito, né? O negócio de respirar e tal. Será que é uma coisa mística? Aí, quando o povo ia explicar, aí ficava terrível. Porque o Mahaprana entrava, saía, não sei o que lá e tal. Porque você entrava na cósmica. E por aí, as explicações são as mais variadas. Mas, ainda falando de respirar. Bom, vamos pela tradição. Então, respira. Então, a gente sabe a respiração. Mas, há 7 anos atrás, eu tomei conhecimento de um estudo falando sobre as ondas alfa. Vocês já notaram aquele... Quando você vai fazer um eletroencefalograma, já viram? Bota aquele monte de coisinha. E aí, tem aquelas 12 pistazinhas, ou mais, 16, de repente, 12 derivações, normal, 16. E tem um monte de traçadinho, assim. Aí você tem aquelas curvinhas, lembra? Então, cada eletrodocinho é uma derivação, né? Daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá, para avaliar, tá, os pulsos elétricos.
Alguns, vocês vão voltar, que são uns negocinhos pequenininhos. E outros são os maiorzinhos. Alguns invertem, etc. E vocês têm uma disritmia no lobo temporal, não sei das quantas. Meu Deus, e o que significa? Nada. Nadinha. Acontece. Então, eles analisam aquilo. Bom, o que são as ondas? Aí, ondas beta, alfa, delta, etc., são o tamanho e a frequência das ondas. Por exemplo, as ondas beta são ondas de baixa amplitude, ou seja, elas são curtinhas, e de alta frequência, são mais juntinhas. Então, tem um número maior de ondas pelo período de tempo. Então, as ondas beta. As ondas beta são ondas muito importantes, são as ondas da atenção. Toda vez que você está vendo alguma coisa, ouvindo alguma coisa, sentindo tactilmente alguma coisa, quando você está usando os seus sentidos, eles usam as ondas beta. Então, se alguém está totalmente concentrado no que está acontecendo, ele terá uma predominância de ondas beta. Bom, mas a atenção que a gente dá às coisas é relativa. Já ouviram falar de TDAH? O TDA? O transtorno de déficit de atenção? Ah, e está na moda. Significa que a pessoa não consegue manter a atenção em alguma coisa. Mas, então, dentro da normalidade, tem pessoas que prestam mais atenção do que outras, né? Por exemplo, você aqui, você sabe qual a cor da blusa da pessoa que está sentada na terceira cadeira atrás de você? Mas quando você entra, você passa pela pessoa antes de sentar, mas não lembra. Agora, se ela fosse uma agente da CIA infiltrada num grupo terrorista, ela saberia tudo. Quantos homens, quantas mulheres, quantos podem estar armados, quem tem volume, quem não tem. Numa olhada, ela entraria, sentaria e teria essa informação toda. Por quê? Porque prestar atenção é um fator determinante na vida, ele está treinado. Mas se a gente analisar o cérebro desse homem, vai ser muito diferente da pessoa normal. A predominância de ondas betas vai ser o quê? Máxima. Qual seria o oposto deste homem? Seria uma piadinha assim. Einstein estava conversando com um garoto num corredor. Conversou com ele um tempo. Aí quando terminou, ele virou para o garoto e perguntou: meu filho, quando eu comecei a conversar com você, eu vinha da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita? Ah, o senhor vinha da esquerda à direita. Ah, então já almocei, obrigado. Por que ele perguntou isso? Porque ele não lembrava se tinha almoçado. Então, se ele dissesse de que lado que ele vinha, ele sabia que estava vindo do refeitório ou do laboratório. Porque ele disse várias vezes que a pessoa mais importante na vida dele era a cozinheira. Porque se não fosse a cozinheira, ele teria morrido há muito tempo. Porque ele esquecia de comer, esquecia os horários. E ele tinha alguns problemas de pressão. Então, a cozinheira é que mantinha ele vivo. Ela ia lá, agora está na hora de comer, e tirava ele à força. Porque ele não lembrava. Se ele entrasse, sim, ele esquecia totalmente. Comer, dormir. Ele só ia dormir quando o cansaço chegasse a tal ponto que, às vezes, acontece. O que significa? Que esse tipo de pessoa presta muito pouca atenção ao que está vendo, ao que está ouvindo, ao que está sentindo, às percepções sensoriais. Porque ela está muito concentrada em quê? Nas ideias, nos pensamentos. E a gente volta a falar isso, depois vocês relaxarem um pouquinho, 15 minutos. E a gente volta falando a diferença entre as ondas alfa e as ondas beta, os transtornos mentais. Eles continuavam fazendo lobotomia, porque era uma força de trabalho, tá? Incrível, muito especializada e que nunca iam se revoltar. E uma coisa, nenhum de vocês soube disso, que 16 mil pessoas foram lobotomizadas nos Estados Unidos sem necessidade para serem trabalho escravo. E ninguém se revoltou, nem tentou libertar essas pessoas. Sabe por quê? Porque o transtorno mental é um estigma maior do que qualquer outra coisa que você possa imaginar. Quer um exemplo? Quando você vai xingar alguém, você diz assim: seu diabético, hipertenso. Não, né? Você chama neurótico, psicótico, esquizofrênico, cretino. Né? É xingamento. Você não chama ele de hipertenso, diabético, né? Por quê? Porque o diabético é uma pessoa que está doente. O esquizofrênico, não.
Se você teve um problema qualquer, pro resto da vida, você está marcada. Ela ficou maluca. Pode ficar de novo. Então você perde a guarda dos seus filhos, você não é mais confiável, você perde a sua cidadania, você é alienado. Porque você teve um colapso nervoso. E é um estigma maior. Escolha qualquer outro estigma. Não existe maior do que esse. Então, com isso, o lobo frontal ganha uma relevância muito grande. Então, mesmo com o surgimento dos barbitúricos, de determinados remédios que eram antipsicóticos, que poderiam ser usados no tratamento, eles foram atrasados porque lobotomia dava retorno financeiro. Havia instituições que tinham trabalho gratuito, enfermeiro, tudo grátis e para sempre. A economia era mais, é muito mais negócio você fazer uma lobotomia. E a família não vai achar ruim, porque o maluco é um peso, não é não? Trabalho, medo, angústia, aquela coisa. Não, agora ele fica quietinho, faz só o que você manda. Inclusive hoje, existem, por exemplo, uma série de medicações que não incapacitam o doente. Né? Então, se você tiver câncer, por exemplo, o governo vai subvencionar tratamento para você. Você vai receber tratamento. Então, aqui, em termos psiquiátricos, a gente usa o DOL, o Cardenal, coisas assim, que deixam você tremendo, babando, incapaz de aprender, tudo mais, e é o que se usa. Por quê? Porque outras medicações que não têm esses efeitos, R$2.000 a caixa. E por que você vai gastar esse dinheiro com um maluco? Aí você dá um calmante, ele dorme, fica lá, não incomoda, não grita, não faz nada. Ótimo. E se puder tirar da sua frente, melhor. E não conversamos sobre isso. Porque você, numa festa, né? Esse aqui é meu ginecologista, meu cardiologista. Ninguém nunca vai chamar o psiquiatra para o churrasco. Nunca. Esse é meu psiquiatra. De jeito nenhum, né? Então, por quê? E outra coisa, você vai demorar o máximo possível a gente fazer um diagnóstico. Não, você vai no neurologista. Que você tem um transtorno neurológico, é melhor do que ser. Muito melhor. Tem um transtorno neurológico incurável. Que bom! Que beleza! Eu pensei que estava maluco. Não, é só um transtorno. Ótimo! Beleza, isso eu posso contar. Eu tenho um transtorno neurológico e tal, problema. E por isso eu sou assim. Não sou maluco. Isso para a gente ter uma noção do estigma. Então, com isso, a gente não faz profilaxia, a gente não avalia, não trabalha, por exemplo. Você só vai quando já está ruim. A gente não faz, por exemplo, a psicologia avançou tanto com relação que poderia fazer profilaxia. Como lidar melhor com seus sentimentos antes de ficar maluco? Como lidar melhor com o relacionamento antes de entrar num transtorno da personalidade? E a gente trabalhar, chama-se profilaxia. A gente não faz isso, por exemplo, com transtornos gastrointestinais, com cardiológico, faz exame, avaliação, a medicação antioxidante, né, para não ficar caído, essas coisas todas. Por que não anti-maluquice? Antes de ficar, né? Eu estou fazendo a profilaxia para a minha mente, avaliando o meu comportamento. É um comportamento saudável? Porque começa de pequenas coisas, aí vai se acumulando. E, com isso, a gente melhora o nosso desempenho. Então, o lobo frontal foi um ganho. O que ele deu? Na verdade, a gente fica perguntando, inteligência do animal, inteligência, tem discussões enormes. Na psicologia, começa com Skinner, tentando determinar se o animal tem ou não tem inteligência, independência. Aí os ratinhos, aquelas pesquisas todas vão crescendo. E, no final, o animal é inteligente ou não? Muitas pessoas confundem inteligência com capacidade de aprender. Né? Então, você diz, você não consegue aprender porque é burro. Não é verdade. Você é inteligente, mas tem um problema em aprender. Porque aprendizado não é sinônimo de inteligência. São coisas totalmente diferentes. Um animal pode aprender através de tentativa e erro, através de transferência de informação. Tá? Isso é aprendizado. Inteligência é outra coisa. Uma coisa inteiramente nova, uma evolução que começou aqui com esse lobo frontal que começou a se desenvolver. O que diabo é isso? Por exemplo, João de Barro. Sabe o João de Barro?
Passarinho. Ele constrói casinha de barro, né? Você sabia que não é mole construir casinha de barro? Você tem que botar uma quantidade de barro, de água e de palha. Se você errar, a casa cai. E ele faz... Que faculdade de engenharia ele frequentou? Porque ele faz certo da primeira vez. Ele pega e pum! Ele não erra, vai direto no certo. Se a gente for fazer uma casinha de barro, tenta só. Vai derrubar as 50 até sair mais ou menos. Bom, então, quem ensinou? Ninguém. Ele já nasce sabendo. E faz muito bem. Que coisa. Bicho inteligente. Bicho inteligente? Não. Ele tem essas informações inseridas no seu DNA. Inteligência é outra coisa. Por exemplo, você não vai ver o João de Barro fazer estilo country, neoclássico. Vai ser sempre a mesma coisa. O que é que o homem tem que eles não têm? Tá? Então, para o animal aprender, ele vai usar tentativa e erro, vai por aqui, cai para ali, ou então alguém ensina, chama-se adestramento. Inteligência é o seguinte: se eu for por ali, vou cair num buraco. Se eu for por ali, tem um buraco também. Ali. Sabe o que mais? Eu vou por aqui. Não tem chance de eu cair no buraco. E na primeira vez eu faço certo. Como é que eu fiz certo da primeira vez? Porque eu fiz o quê? Que foi que o lobo frontal me deu que me permitiu fazer isso? Ou seja, ele me permitiu, o que é que o lobo frontal tem? Ele lhe permite se projetar no futuro. Como? Você cria um cenário imaginário, com possibilidades imaginárias, consegue ver entre elas e escolhe o melhor. Caramba! Isso é inteligência. Você cria informação sem ser por tentativa e erro e sem ser por aprendizado. Por exemplo, já ouviu falar de Arquimedes? Arquimedes, né? Aquele maluco que saiu correndo pelado na rua, gritando eureka. Todo mundo lembra disso. Mas por que ele fez isso, né? Todo mundo lembra que ele saiu correndo pelado na rua, mas o que foi que ele fez? Bom, o rei chegou para ele, era um homem sábio, e fez um dilema. É o seguinte: eu peguei uma quantidade de ouro e dei para o ourives fazer uma coroa para mim. Tá? Mas eu estou suspeitando que esse ourives me roubou e substituiu o ouro por prata. Eu quero saber se ele fez isso. É claro, eu só tirar, não quero que estrague a coroa. Eu gostei, tá linda. Só que eu quero ela toda de ouro. Então eu quero que você me diga se ele me roubou sem estragar a coroa. Ou seja, não pode tirar nem um pedacinho para testar para ver se é ouro ou prata. Como é que vai fazer? Como é que vai fazer? Ele ficou pensando, que jeito que eu vou fazer isso? Pelo peso, não dava. A coroa pesava o mesmo tanto. Ele deu não sei quanto, 1 quilo de ouro, 1 quilo a coroa. E aí? Como é que eu vou saber se a coroa pesa a mesma coisa? É ouro ou é prata? E ele não sabia. E aí, ele pensou nisso muito tempo. E aí foi numas termas. Lá tinha um negócio de tomar banho, tinha uma tina. Né? E ele está dentro da tina tomando banho. Ele entrou na tina e a tina derramou. E aí chega um discípulo, entra assim, entra na tina e derrama água. Aí ele fica assim: eureka! E sai correndo pelado. Pronto, ficou maluco, só pode ser. É porque naquele momento ele fez o quê? Descobriu a resposta. O insight foi um... Como que ele descobriu a resposta? É que naquele momento ele estava olhando o deslocamento de água. Quando um corpo de maior densidade entrava, deslocava uma quantidade de água. Um corpo de menor densidade deslocava outro. O que ele fez? Pegou 1 quilo de ouro e viu quanta água ele deslocava. Pegou a prata, quanta deslocava. Ele verificou que o ouro tem maior densidade do que a prata. Então, o volume dele é... Então, a água deslocada pelo ouro tem que ser maior. Então, 1 quilo de ouro desloca tanto. Pegou a coroa. Se tem 1 quilo de ouro aqui, tem que deslocar o quê? Mesma água, não foi robô. Pronto. Mas, ele tentou quantas vezes antes de conseguir?
Quantos cálculos ele fez antes de fazer isso? Nenhum. De primeira. De primeira. Sim, não. Ele na cabeça fez o quê? Um cenário imaginário. Então o lobo frontal nos permite nos projetar no futuro. E como a gente é capaz de nos projetar no futuro, a gente pode escolher. Bom, escolher é um dilema moral, não é? Qual o melhor caminho? Então nós agora temos um outro critério. É questão do quê? Do melhor, do bom. Então, por exemplo, você vai passear no zoológico com a sua família e o tratador esquece a porta-jaula do leão aberta. O leão escapa e come sua sogra. Esse leão se comportou bem ou se comportou mal? É um bom ou um mau leão? Depende, se comer outro membro da família. É um bom ou um mau leão? É um bom leão ou um mau leão? Nem bom nem mau, é um leão. Por que nem bom nem mau é um leão? Porque o leão não tem escolha. É? Quando é que o leão mata? Mata quando tem fome, mata para proteger o território, para proteger as crias, tá? Se ele não estiver com fome, não se sentir ameaçado, não tiver cria, ele vai matar? Não, vai ficar quietinho, você vai andar de volta do leão e não vai fazer nada. Por que o homem mata? O homem mata quando tem fome? Não, tudo vegetariano aqui, que beleza! O homem mata quando tem fome? Mata para defender o território? Para defender as crias? Por que mais o homem mata? Gente, se for fazer a lista, né? Por esporte, sei lá, por tédio. A gente só atribui o conceito bom e mal aos seres humanos por quê? Porque o leão não tem escolha e o homem tem. Então, com a inteligência, veio uma coisa chamada livre-arbítrio. Peraí, tá só fazendo sentido. O que é o espírito? Princípio inteligente do universo. Ok. E quando você vira espírito, você ganha o quê? Livre-arbítrio. Faz sentido? Faz. Bom, então se tem um princípio inteligente, tem um princípio burro. Porque você está dizendo que é um princípio inteligente, então tem um princípio burro. Quem é o princípio burro? É aquele que não tem livre-arbítrio, não tem liberdade de escolha, que não tem a capacidade de projetar no futuro, que não tem um conceito de bem e mal, é o princípio espiritual que está nos animais, etc. Por isso que a gente não diz que o animal tem espírito. Diz que ele tem o quê? Princípio espiritual. Ok, então esse conceito espírita faz sentido. Não é por exemplo, que o mundo espiritual está divagando, né? Uma viagem psicodélica. Não, tem sentido as coisas que eles dizem, né? À medida que o conhecimento evolui, a psicologia, a neurologia, mostra o quê? Que os conceitos espíritas têm coerência. Então é princípio inteligente do universo. E aí, com a inteligência vem livre-arbítrio, escolha, bem, mal, aquele troço. Aquele coisa bíblico, tem a ver com a Gênesis, aquele símbolo, a árvore do bem. Vocês sabiam que na tal da árvore do bem e do mal não tem maçã nenhuma? Que a maçã vocês inventaram. Ele só fala que é a árvore do bem e do mal, não fala que tem maçã. Tá? Comeu o fruto da árvore do bem e do mal. Isso, na verdade, é um símbolo. Tá? E quem foi que deu o fruto da árvore do bem e do mal para Eva? Não foi a serpente. Ninguém disse que era uma serpente. Primeiro, era um réptil rastejante que tinha pernas. Então, como é que sabe? Não era serpente, era um réptil. Então, um réptil deu o fruto da árvore do bem e do mal para Eva. Bom, tem um estudo, Dr. Jorge André dos Santos, tá? Que eu considero um patrimônio histórico do espiritismo, que ele faz uma analogia entre a simbologia da Gênese e o processo evolutivo. Então ele diz assim, sabe por que foi um réptil que deu para Eva o fruto da árvore do bem e do mal? Que é no réptil que começa o processo de desenvolvimento da glândula pineal e inicia a individualização da alma-grupo. Inicia no réptil e culmina no homem. Então,
O fruto começa a se desenvolver no réptil e brota. É comestível no homem. E quando ele morde, ele passa o quê? A discernir o bem e o mal. A capacidade de escolha. Ou seja, talvez esse negócio de raças adâmicas tenha a ver, né? Alienígena e tal, aquele é um símbolo. A gente que fica ao pé da letra. É simbólico. Tá? E um negócio que a simbologia tem coerência, mas isso virá outro seminário, tá? Bom, voltando aqui ao lobo frontal. Então, esse ganho do lobo frontal nos permitiu uma transformação radical de comportamento, de entendimento. Nós somos espírito ou somos matéria? Nós somos espírito ou somos matéria? Quem é que sente a raiva, espírito ou matéria? Espírito? Sem certeza? É espírito. Quem sente raiva, espírito ou matéria? Espírito ou corpo? Sem ser espírito. Bom, se é o espírito, se eu der um Lexotan para você, você não vai ficar calminho, vai? Vamos dar um exemplo mais fácil. Você tem uma senhora calma, tranquila, um doce de pessoa, suave, sempre, que uma vez por mês se transforma numa megera horrorosa, que grita, se irrita. É o quê? É um obsessor que vem uma vez por mês? É frescura? O que é isso? Tem um nome? TPM não é obsessor. Existe TPM? Ou é folclore? Existe ou não existe? Então a mulher calma ou ela é nervosa? Porque a gente está falando de temperamento, de jeito de ser. Caráter, muda de cara, vira uma bruxa. E a TPM está no espírito ou está no corpo? Porque se tiver no espírito, vocês vão ter um problema se o mentor for mulher. Não é Caibachu, também é homem, né? Não tem problema. Se for mulher, hoje não tem sessão que a mentora está com TPM. Porque é uma colocação possível, né? Se você diz que tudo é do espírito, TPM também. A TPM está no corpo ou no espírito? No corpo. Então nós somos o quê? Espírito ou matéria? Nenhum dos dois. Nós somos o quê? A interação espírito-matéria. Nós somos... Estou falando nós aqui. Não estou falando dos encarnados, né? Nós somos alma. Alma é o mesmo que espírito? Não. É o espírito encarnado. Mas, pô, se é espírito, por que outro nome? É porque é totalmente diferente. Tá? O espírito fora da matéria não está sob a ação da matéria. Já a alma é o quê? A interação dos dois. Onde começa o corpo, onde termina o espírito? Não dá para saber. Tá? É uma interação tão intensa que você não sabe. Ah, então você está dizendo que nós não... Vamos botar um esquema mais fácil, tá? Imagine que isso aqui é o processo evolutivo. Aqui está o início do processo evolutivo e aqui está o quê? O ápice do processo evolutivo. Bom, esse é um triângulo, tá? Cuja base está em cima. E ele representa o quê? A influência espiritual. E esse outro triângulo representa a influência material. No início do processo evolutivo, como é a proporção da alma? Você é 99% de influência física, 1% de influência espiritual. Quem determina seu comportamento? O DNA, o que você come, o que você bebe, o meio ambiente, papai, mamãe, entendeu? Todas as coisas que você experimenta fisicamente são o somatório dos motivos do seu comportamento. Você é quase um animal, quase. Mas não é. Alguma coisa diferente você tem, que é 1% de influência espiritual. É relevante quando você pensa no orangotango, mas não é quando a gente pensa aqui, né? Então, a diferença de 1% é uma coisa revolucionária, tá? Faz uma transformação enorme. Mas à medida que você evolui, o que acontece? O componente espiritual vai se tornando mais expressivo. Aqui você é o quê?
50% de influência física, 50% de influência espiritual. Aí você vai fazer psicoterapia, você tem um negócio, papai, não, mamãe, não. Trauma de infância, não tem nada, não tem motivo nenhum, não sei o que você tem. Teoricamente, não era para você estar assim. De onde vem isso? Antecedentes físicos, não tem. Vem da onde? De outra encarnação. Por quê? Porque nesse momento, a influência espiritual passa a ter um valor relevante no seu processo. Você não é só o seu DNA. A decisão espiritual passa a ter uma percentagem. E no ápice do processo, você é o quê? 1% de influência física, 99% de influência espiritual. Ou seja, cor dos olhos é a que você quiser. Ah, mas se o material não combinar? Aí acontece a coisa que aconteceu recentemente na mídia, né? Um casal negro de 4 costados. O que significa? Netos de negros. Então, por isso, dominantes tiveram um filho louro de olhos azuis. Quando entregaram o bebê, disse, espera aí, não é nosso não. Eles eram negros. Filhos de negros, de origem africana, tiveram um bebê de olhos azuis, louro, caucasiano. Peraí, não pode. Mas ela, DNA confirmou, era deles. Mas como, aí perguntaram para os médicos, por que ele é louro de olhos azuis? Aí eu disse que não, mutação genética. Bom, é que nem virose, eu sei que você tem uma virose. Você não tem a menor ideia. Mutação genética. Tá? E o negócio é que tem algumas mutações genéticas muito estranhas. Por exemplo, havia um casal numa aldeia isolada francesa, tá? Onde toda a população era loura de olhos azuis. Ou seja, eram recessivos. Lembra que aprendeu na escola? Recessivo, azinho. Azinho. Que tiveram 7 filhos louros de olhos azuis. E a mãe estava grávida do 8º filho. Numa noite tempestuosa, nasceu a criança, morena, de cabelos escuros e lisos, olhos amendoados e esverdeados. Antes que vocês pensem mal da mulher, se isso tivesse acontecido, todos os vizinhos iam saber, é uma aldeia isolada, tá? Se aparecesse alguém, como é que não ia? Todo mundo ia saber. Então, ninguém suspeitou disso. Mas, à medida que a criança começou a crescer, eles suspeitaram que era uma anomalia, porque a criança tinha problemas. Ela não conseguia falar. Já tinha 4 anos e não falava. Grunhia, fazia sons, era muito agressiva, não se comunicava. Aí eles entenderam, foi um defeito que aconteceu no bebê, nasceu defeituoso, por isso ela tinha aquela aparência. Só que, à medida que o menino crescia, a mãe, prestando atenção, mãe é mãe, né? Um dia o filho mais velho foi fazer uma visita. O filho mais velho tinha saído da aldeia, tinha ido para Paris, se tornou professor da Sorbonne e foi visitar a família. Aí ela chegou para o filho e disse assim, meu filho, eu sinto que seu irmão é inteligente. Eu noto, ele não consegue falar e se comunicar e ele fica nervoso. Então ele tenta e fica nervoso. E eu sinto que ele é muito inteligente. E as maneiras como as pessoas tratam, eu ouvi falar que em Paris tem escolas para crianças assim. De repente ele tem problemas, não escuta bem. Eu já ouvi falar. Você não levaria seu irmão para uma escola dessas? Aí ele, então sim, foi, pesquisou, estavam iniciando essa coisa de linguagem dos sinais, ensinar surdos. Ele poderia não ser surdo total, mas ter alguma deficiência. Então, ele preparou tudo e levou o menino. E como ele era um cientista, olha, arrumou uma governanta e esqueceu. Um dia, e ele trabalhava muito, era workaholic, chegou em casa e encontrou o menino na escrivaninha dele, debruçado em cima de papéis inestimáveis. Papiros antigos, em grego arcaico, que ele estava traduzindo. Se ele mexesse, meu Deus, ia destruir. Aí ele chegou para pegar e viu que o menino estava quieto, sem fazer nenhum estrago, olhando aqueles papéis assim, debruçado. Quando ele viu que o menino não ia destruir nada, ele ficou pensando na ironia, né? Que ali estavam papéis contendo filosofia, em grego, com autoconhecimento, e aquela criança retardada ali, olhando, ele estava pensando na ironia disso, quando o menino virou para ele, eu sei ler isso. Aí ele riu, então leia, e ele leu, em grego arcaico. Depois disso, ele aprendeu a falar grego, latim, hebraico, sânscrito, urdu, línguas mortas, mas francês que era bom não.
Ele entendia o francês, escrevia em francês, mas ele tinha dificuldade para falar. Muita dificuldade, como se ele tivesse um problema qualquer, não articulava bem. Então, o inglês, francês, alemão, esses idiomas, ele sabia ler, sabia escrever, mas não conseguia falar. Então, ele dava as suas aulas em latim ou grego. Sorte que naquela época era assim. Então, ele se tornou, aos 19 anos, catedrático de línguas na Sorbonne. Uma das personalidades mais importantes. E ele tinha um apelido. O apelido dele era o Egípcio. Porque ele parecia um. O irmão louro, aqueles irmãos todo louro, e ele, um egípcio. Então, o apelido dele era o Egípcio. Bom, em um determinado momento, ele teve um papel muito relevante na história. Ele foi quem decifrou a Pedra Roseta e descobriu o significado dos hieroglifos egípcios. O nome dele era François Champollion. Então, Champollion tinha um apelido, chamava-se o Egípcio, decifrou a Pedra Roseta, descobriu, traduziu os hieroglifos egípcios e tinha uma paixão pelo Egito, enlouquecida, quis visitar, morreu jovem e, vários anos depois, encontraram a máscara mortuária de Ramsés II. E que incrível! Era a cara do Napoleão, ele era escrito escarrado Ramsés II. Fizeram uma foto dele e do cara, o mesmo perfil, nariz, tudo igualzinho, ele era o cara. Não, ele era o mesmo, que reencarnou com a tarefa de fazer isso, trouxe o clichê da época, justamente, e fez o quê? Plasmou no novo corpo as mesmas características. O que significa? Influência espiritual determinando as características físicas. Isso é assim com todo mundo? Não, depende do grau. Bom, nós aqui, estamos mais para cima ou mais para baixo? Ah, bom. Bom, se nós estamos mais para baixo, então a influência física é determinante no comportamento? Ah, bom, então vocês vão prestar mais atenção no corpo, né? Então o que você come afeta seu comportamento, a qualidade do sono, não é? Influenciado pelo meio, tudo isso existe? Então, porque nós estamos aqui para baixo. Então, por exemplo, hoje, se a gente reencarna num lugar, por exemplo, aqui, você reencarnou classe média, teve educação, um bairro assim, então você tem essas características. Se você reencarnar na favela, você vai ser igual? Tem gente que, se encontrar a sua encarnação anterior, não se reconhece. É outra pessoa totalmente diferente. Por quê? Porque a influência do meio, a influência dos aspectos materiais é tão relevante que ela pode ser totalmente diferente de acordo com o quê? Então, até certo ponto, Freud explica? Sim, até certo ponto, Freud explica. A mamãe tem papel, o papai também. E a escola, e os amigos. Sim. Mas é tudo. E esse tudo vai ficando cada vez menos à medida que a gente evolui. Deu para entender? Então, a reencarnação é igual para todo mundo? Não, depende do quê? E no nosso? Fator físico determina. Então, alma é alma. E está mais para cá do que para lá. Foi? Bom, por que isso é importante de determinar? Tá? Para falar sobre dominar a matéria para dominar o espírito. Então, se nós disciplinarmos o corpo, a gente consegue um avanço espiritual? Sim, porque no nosso caso o corpo é quase tudo. Tudo não é, mas é uma boa parte da coisa. Então, por exemplo, eles fizeram uma pesquisa em prisões americanas, nos chamados crimes de paixão. O que é um crime de paixão? É diferente de um crime premeditado. O que é? Você planejou, levou a arma, então você é um tipo de crime. Agora, você não estava pensando nada, no meio de uma briga, puxou uma faca e matou alguém. Isso é chamado o quê? Crime de paixão. Um acesso de ciúme levou você a matar. Então, você estava no seu estado normal, emocional? Não. Então, a penalidade é a mesma para alguém que friamente planejou? Então, tem duplamente qualificado, triplamente qualificado, tudo isso tem a ver com o quê? Crime, motivo torpe, planejado, vítima incapaz de se defender, tudo isso são o quê? Qualificativo. Então, a pena vai multiplicando. Então, você tem a pena mínima. Então, no crime de paixão, você matou alguém, vai ter que pagar por isso, mas o limite da pena vai ser determinado pelo quê? Por esses fatores. Então, eles fizeram uma análise nos crimes de paixão e descobriram
dentre esses criminosos, a incidência de uma anomalia genética chamada duplo Y. O duplo Y, então é um homem XYY, não causa nenhuma anomalia embrionária, nem estrutural, nada. É um homem perfeitamente normal e você não vai saber que você tem esse problema, a não ser que você faça um exame de DNA. Tá? É um homem perfeitamente normal. Só que, quando ele chegar à puberdade, ele vai começar a produzir 5 vezes mais testosterona que o homem comum. Com isso, ele será um homem muito musculoso, com uma densidade óssea maior, tá? Grande, peludo e extremamente agressivo. Porque a testosterona faz isso. Você pega um homem calminho e dá uma dose cavalar de testosterona nele. Ele vai ficar o quê? Vai alterar seu comportamento? Não. Vai alterar a sua irritação. O limiar de tolerância. O que é irritação? A sua personalidade ficou diferente? Não, mas seu limiar de tolerância ficou o quê? Muito mais baixo. Quanto você aguenta uma criança gritando agudamente no seu ouvido? Todo mundo tem um limite, não tem? Vai ter um momento que você não vai aguentar mais. Mas, 5 minutos você vai. Está dentro do avião. Você vai... Mas, determinado momento que você vai começar... Você não vai fazer essa criança se calar? Agora, tem gente que não aguenta 5 minutos. E... Por quê? Limiar de tolerância. Então, a testosterona altera esse limiar e faz com que você seja mais agressivo. Vocês já ouviram no Rio de Janeiro uma série de crimes chamados pit boys? Os pit boys entravam em brigas, uma agressão, essas coisas todas. O que eles tinham em comum? O uso de hormônios para aumentar a musculatura. Aumentava a musculatura, tinha vários efeitos, os anabolizantes, bombas, mas aumentavam a agressividade. Você está vendo testosterona, a agressividade aumenta. A probabilidade de você cometer um crime é o quê? Muito maior. Ou seja, os hormônios afetam o nosso comportamento? As nossas respostas, sim. TPM existe? Está onde? No corpo, tá? Bom, e a gente não tem nenhum papel nisso? Tem. Primeiro, reconhecer o fato de que o corpo é relevante e não um acessório inútil que a gente tem que castigar, que muitas pessoas dizem, né? Nós somos espíritos, um corpo não existe, tem que destruir. O sacrifício, a destruição, o silício, a autoflagelação, né? O mundo é um vale de lágrimas, a gente veio aqui para sofrer. Não. Sofrimento, o mundo tem um monte de problemas, mas o sofrimento é opcional. Todos nós temos problemas. Você escolhe a categoria de sofrimento. Já falamos algumas coisas que vão diminuir. Tá? Então, com essa estrutura, a gente tem que ver. Nós podemos melhorar o desempenho da nossa vida melhorando o desempenho corporal? Sim. Desempenho cerebral? Sim. Então, você sabendo como a máquina funciona, pode usar melhor. Vou dar um exemplo para vocês. E como a gente faz maldade com as criancinhas. Eu vou pedir para vocês fazerem uma coisa. Pensem num canguru. Entenderam? Pensem num canguru. Vocês entenderam o que eu pedi? Fácil. Pensem num canguru. Vai ser difícil só quem não sabe o que é um canguru, né? Vocês sabem o que é um canguru? Ok, pensem num canguru. Agora eu vou pedir outra coisa igualmente simples, igualmente fácil. Tá? Que vocês vão entender perfeitamente. Não pensem num canguru. Não pensem no canguru. Não. Entenderam o que eu pedi? Todo mundo entendeu? Ok. Fizeram? Por que não? Entenderam o que eu pedi? É uma coisa simples, fácil. Por que você não fez? Você é ruim, né? Você é burro, né? Eu pedi uma coisa super simples. Não pense num canguru. Por que você não faz? Teimosia, né? Puxou teu pai. É isso mesmo, né? Quando você chega, não bata no seu irmão, não bata no seu irmão. Cara, bicho ruim, genética ruim. Né? Não é não? A gente não faz isso? Não faça isso! E o moleque faz. Bicho ruim, e a gente castiga. Ué, vocês fizeram a mesma coisa. Devo castigá-los? Eu pedi para não pensar no canguru e vocês fizeram. E aí?
Ah, mas não tem nada a ver? Tem certeza que não tem nada a ver? Né? Eu não vou comer esse doce, não vou comer esse doce. Quanto tempo até você comer? Verdade de dieta. Não vou comer, não vou. Funciona? Por que a maior parte das dietas não funciona? Porque você diz, não vou comer isso, não vou comer isso e... Ah, mas é força de vontade. A sua vontade é fraca, é fraqueza de caráter. É isso? Fraqueza de caráter? Não. O cérebro é uma máquina. Tá? Quem opera a máquina é o espírito. Então você tem um computador. Se você usa um computador de última geração para bater a máquina, o problema é seu. O computador continua bom. Você que não sabe usar. Um Stradivarius na mão de alguém que não sabe tocar é nada, lixo. Agora pega um violininho qualquer e bota na mão de um profissional e o que acontece? Então o problema é a máquina? A máquina é uma beleza. Lembra que eu falei para vocês? Memória, show. Capacidade de aprendizado, idem. A capacidade de acumular memória não tem limite. Quantos idiomas vocês podem aprender? Todos. Todos. Não tem limite, não detectaram ainda. E olha que o espaço é pequeno, hein? E eles estudam. Então, por que não funciona? Porque você não está operando direito. Ah, esse computador não gosta de mim. Porque ele está dando pau toda hora. É o computador que teve um sentimento negativo por você? Por que ele dá pau toda hora? Porque você não sabe usar. Então, você não quer que a pessoa pense no canguru. O que é que vocês sugerem? Pensa outra coisa. Você está com... Eu não vou comer cenoura. Não, eu vou comer uma cenoura, que cenoura é saudável, e eu vou ficar bonitão, minha barriga vai sumir, eu vou ficar lindo. Por isso, essa cenoura é o que eu preciso para ser feliz. Ih, não é que funciona? Poxa, funciona mais. Por quê? Porque o cérebro só entende o quê? Processos afirmativos. Intelectualmente, a gente entende o processo negativo, mas funcionalmente ele é impossível. Sim, é um fato, é um limite neurológico. Tá? A gente só consegue, entende intelectualmente, você entende o que é não pense no canguru, tá? Mas você é incapaz de cumprir isso. Então, e aí? O menino vai bater no irmão? Não bata no seu irmão, não funciona. Abraça o irmão. Irmão é para abraçar, amigo outra vez. Irmão é isso, irmão é aquilo, irmão não sei o quê. Faz lavagem cerebral no moleque, funciona. Agora, não bata no seu irmão, não adianta. Se comer isso, vou te pegar. O que você fez com o cara? É uma tortura miserável. Você está dizendo para ele, mas se você fizer o que você deseja e comer chocolate, todo mundo quer, você diz, menino, se você comer esse sorvete que está na geladeira, eu vou te bater. Pensa bem como isso é horrível. Depois vem falar dos nazistas, vem falar das pessoas, você faz com a criança um sofrimento atroz. A criança não tem noção de tempo. O tempo é o desenvolvimento na área cerebral que vai se desenvolver mais sistematicamente a partir dos 6 anos de idade. Então, quando você diz, daqui a 5 minutos, aí ele vem, já é 5 minutos? Já é 5 minutos? A cada 30 segundos ela vai chegar assim, já é. Esse menino é doente. Você quer me enlouquecer, né, moleque? E aí você se irrita. Por quê? É porque ele simplesmente não entende 5 minutos. Ele não tem noção de tempo. Mas peraí, mas o tempo existe para você. Para ele não. Ah, mas então como eu vou fazer? Tá vendo aquilo ali? Quando o ponteiro grande estiver ali, o pequeno estiver ali, é a hora. Ah, então ele vai fazer assim, não está na hora. Por quê? Porque movimento ele entende. Tamanho ele entende, posição ele entende, até aprender os números ele sabe. Agora, 15 minutos não. Então você dizer que ele tem que esperar é uma tortura sádica. E o sofrimento da criança é atroz. A gente acha que a criança não sofre porque ela não expressa. É porque ela não tem palavras para dizer. Né? Eu estou sentindo uma coisa. Uma coisa. Uma coisa ruim. O que é uma coisa ruim, gente? Você diz, eu estou sentindo angústia, eu estou sentindo isso e aquilo. E a criança vai dizer o quê? Não vai. Então ela expressa fisicamente. Ela não tem palavra para descrever, ela não sabe. Então o fato dela não descrever ou não dizer não significa que ela não sinta.
Então, a gente entender as fases de desenvolvimento cerebral vão permitir que a sua educação não seja o quê? Tortura ou vingança. Né? Você está castigando, está disciplinando. Não. O moleque está enchendo a paciência, eu não estou aguentando mais. E você se vinga dele com muitas coisas. Então, o tempo. Se ele não tem noção de deslocamento de tempo, você vai fazer o quê? E outra coisa, mentir. A criança não enfia o dedo dela, vai enfiar o dedo na tomada. Por quê? É genética ruim? Puxou o pai? É isso? Sabe por que eu estou falando isso? É impressionante a quantidade de mulheres que dizem isso para as crianças. Você puxou seu pai. Aí, na cabeça da criança, quando você vai conversar, a criança tem essa ideia. E aí, como a gente vai trabalhar, então? Primeiro, entendendo essas etapas do desenvolvimento, você vai trabalhar. E a questão da mentira. Tá? A criança sente intensamente. E como ela não tem noção de tempo, é eterno. Porque você está sofrendo, mas você sabe que vai passar. Você sabe que o tempo passa, você sabe isso, a criança não sabe. Então, para ela, é eterno. Então, o sofrimento dela é muito maior do que o seu. Por isso que os traumas de infância, lembra? Trauma de infância? A gente não tem trauma de adulto, é um trauma de adulto. Então, tudo que é trauma é de infância, né? Já viram? Trauma de adulto. Não. Tá? Porque o adulto processa sofrimento aqui. Por isso você tem trauma de infância. Trauma de adolescência é bem restrito também. Tem um trauma de adolescência. É uma coisa mais... trauma é de infância. Por que é tão traumático? O que é trauma? É um sofrimento tal que você se torna incapaz de gerir. Então, por que a criança tem tanto trauma? Por que ela sofre tanto? Nem aconteceu nada assim tão relevante. Se fosse com você, não. Tanto que você volta à infância para reviver. Aí na idade. Por quê? Porque como adulto. Isso é besteira, era esse o meu problema? Mas como? Sim, para você não é nada, mas quando você tinha 5 anos era tudo. Por isso, mentir. Tá? Não existe meia mentira, nem meia verdade. Existe mentira e verdade. A gente que inventou essa meia verdade. Né? É meio falso. Isso existe, meio falso? Meio verdadeiro? Não. Então, a invenção não tem nada. Então, para a criança, é mentira ou verdade. Então, ela pergunta, vai doer? Não! E dói pra caramba. É ruim? Não! Você vai demorar? Não! Volto já. Ou então sai escondido. E desaparece. E você mente no momento em que você é tudo. Você é Deus. Aí você mente. Meu Deus, papai mente. É um mentiroso. E para ela é um mentiroso horrível. Quando ela tem 3 anos, essa mentira é muito poderosa. Ela destruiu aquele fator mitológico que ela tinha. Então, nada do que você disser depois disso vai ter o mesmo valor. Porque se mentiu agora, pode mentir. Então, não enfio da tomada que dá choque. Sei não. Não faz aqui não. Vamos experimentar. Porque a confiança você vai construir no início. Depois ele vai entender. Não, depois ele até vai entender, mas não confia visceralmente em você. Então você estabeleceu uma quebra de confiança numa idade muito precoce. E não tem retorno. E isso tudo tem a ver com o quê? Com as estruturas cerebrais, com as respostas. Então o cérebro funciona assim. Quando você faz uma coisa boa, sua recompensa é o prazer. Quando você faz uma coisa ruim, sua recompensa é o sofrimento. Esse é o básico. Tá? E o reforço positivo, que é afirmações. Então é fácil de executar. Depois você pode até explicar a coisa negativa, mas para você ter um comportamento, tem que ser o quê? Afirmativo. Tá? E tem as falhas de comunicação também, que a gente tem que entender como a comunicação acontece. Mas vamos avançar um pouquinho. Eu estou apresentando para vocês o cérebro, né? É assim que ele parece. Então, a caixa craniana, ele tem um tamanho assim na minha mão, assim, dá a segurar. Eu tenho um modelo de um cérebro para a gente ver quanto, tudo aquilo tem um pedaço bonitinho, tem o peso mesmo do cérebro, né? Tá? 1,5 kg mais ou menos. As mulheres, 1,7 kg para os homens.
Antes que vocês deem risada, eu vejo os homens sorrindo. Sabe o que isso demonstra? Que a mulher faz o mesmo serviço com menos espaço. E ainda de salto alto. Então, o cérebro, vai apresentar para vocês, esses coloridos são os lobos, temporal, occipital, tá? E o frontal. Esse é um corte lateral, tá? Para vocês conhecerem. Aqui, essa parte interna, o sistema límbico, tá? O neocórtex, isso aqui, essa soma aqui é o arqueocórtex, a gente fala numa palestra. Aqui nós temos o quiasma óptico, aquela famosa hipófise. Ah, e mais aqui, nessa curvinha aqui, a famosa epífise, o pineal. Ah, esse é o tálamo. Essa partezinha incerta aqui é o tálamo, tá? Tronco cerebral aqui, essa parte aqui todinha, tá? Tronco cerebral, mesencéfalo, bulbo, são as partes reptiliformes, né? Que controlam, bem, batimento cardíaco, respiração, essas partes. À medida que você vai subindo, então, medula vai subindo, você vai indo para as chamadas funções superiores. Aqui você tem o processo emocional. Aqui é onde liga um hemisfério no outro. Tá? Você faz a integração. Às vezes não tem função, que você só usa um lado, né? Mas, se você usasse os dois, você veria o mundo de maneira diferente. E essa parte de cima é onde estão as chamadas funções superiores. E principalmente o lobo frontal, que é isso a gente falou mais tempo. Tá? Aqui esses nomes que vocês vão, né? Giro temporal, frontal, templo superior, tá? Para vocês conhecerem um pouquinho. E esse é um corte que a gente fez assim, ó, cortou, assim, tirou uma fatia. Para mostrar essa partezinha aqui, que é uma partezinha importante, é onde fica o chamado hipocampo. E uma coisinha minúscula chamada amígdala. Quando eu falo dessa amígdala, não é a da garganta. Porque a gente fala assim, e se eu operei a amígdala aqui, o que acontece? Não. É uma amígdala que fica no cérebro. E tornou uma relevância muito grande, porque ela tem um papel fundamental na tal da inteligência emocional. É o famoso sequestro da amígdala, que afeta, por exemplo, a questão da mudança. Tá? Aqui, a gente está mostrando algumas áreas. Tá? Área visual é esse pedacinho, e aqui a área associativa visual. Lembra que a gente falou? Área visual, associativa e interpretativa. A área associativa é essa em que você vai ver o que você está vendo. A interpretativa já são o quê? O lobo frontal. Então, tudo você interpreta. Você viu, sabe o que viu, agora, o que significa isso? É lobo frontal. Tá? Então, aqui você vê e aqui você tem a informação daquela que você está vendo aqui. A mesma coisa com a audição, com todos os outros. Mas a interpretação, tá? Isso é bom, isso é ruim, eu gosto disso, eu não gosto, é bonito, feio, tudo isso já é uma decisão lobo frontal. Então, você interpreta aqui. Então, você vê, associa, tá? E depois você interpreta. E assim, todas essas coisas são processadas. E você, no que viu, associou, entendeu o que viu, tem a imagem, aí você tem essa forma, estrutura ali, você vai guardar esta informação no hipocampo, que é onde fica a tal da memória, é onde dá Alzheimer. Né? Vira queijo suíço, aí vai instruindo, aí pronto, você vai perdendo a memória, vai até não ter mais. Ou pelo menos era. Foi? Esse aqui é o neurônio. Tudo aquilo que vocês viram, essa é a unidade fundamental. Tá? Um desenho mais técnico do neurônio. Aqui é o corpo do neurônio, tá? Núcleo. Aí ele tem neurônio. O neurônio é o quê? Não dá para ver olho nu, tem que ter um microscópio, né? Mas tem neurônios que tem 2 metros. Não dá para você ver, mas dão 2 metros. Por quê? Porque o corpo está aqui, tá? E aquele raminho, o axônio, vai até o dedão do pé. Então, se você for alto, vai indo aqui. Então, tem neurônios de 2 metros, mas não dá para você ver, porque eles são o quê? Bem pequenininhos. Por isso que quando você tem uma lesão, o nervo não se recupera. Por quê? Porque o que não se recupera, você cortou um pedaço do braço. Então, não vai recuperar mais.
Você pode tentar substituir por outro, mas o que acontece? Você vai crescendo e ele vai se expandindo. Por isso, lesões nervosas, por exemplo, lesão dos nervos, você perde a sensibilidade. Cortou aqui, você pode costurar, repõe tudo, mas vai perder o quê? A sensibilidade, porque você não dá para repor esse bracinho. Porque ele não vai crescer de lá até aqui. Então, a medula, quando você corta aqui, tá? A informação vem, mas já não vai direto para lá. São feixes nervosos, que às vezes é um neurônio só, um corpo lá, outro aqui. Lembram daquele desenho que a gente fez do pulso nervoso? Aqui é o movimento das cargas elétricas, ó. Bom, o movimento das cargas elétricas é no corpo do neurônio, no axônio. Mas quando chega um neurônio no outro, como é que funciona? Eles têm um espaço vazio entre eles. E a informação vai passar de um lado para o outro. E é justamente nesse momento que ela passa de um lado para o outro que você se emociona, tem sentimentos, etc. Enquanto não passar por ali, você não sente nada. Ali tem essas coisinhas que a gente chama de receptores. E aqui os neurotransmissores. Então, essas válvulazinhas se derramam aqui e saturam esta fenda de neurotransmissores que se conduzem. E a informação, quando passa, já passa diferente. Carro vermelho. Lindo. Carro vermelho. Eu quero um. Ah, eu prefiro azul. Então, isso é quando você passa pela sinapse. E aqui eu tenho um filminho que vai mostrar uma animação com isso aí. Cérebro, aí a gente vai ampliar, neurônio, essas coisas são os pulsos elétricos sendo conduzidos, tá? Isso é uma atividade intensa, eletricidade em grande quantidade. Olha só, é eletricidade mesmo, carga elétrica, íons. Olha só, a carga entra e sai, e esse movimento, a eletricidade, é que conduz o impulso nervoso. Aí o impulso nervoso está indo, vai passar para outro. Chegou naquela base. Aí nesse momento, os receptores se derramam, os neurotransmissores, tá? E a informação flui para o outro lado. E é nesse fluir que os sentimentos e emoções começam a se manifestar. É aí que entra o Prozac, por exemplo. Como é que funciona isso? Esses neurotransmissores derramam. E tem proporções. Lembra que eu falei de 72 substâncias? Só 11, certeza 7, só tem tratamento 3. Então eu vou falar de 3. Tá? Noradrenalina, dopamina e serotonina. Esse você já ouviu falar, né? Bom, dopamina. Dopamina é como se fosse um sedativo. Ela desacelera qualquer coisa, tá? Então, a dopamina tem um efeito frenador nas emoções, na atividade, qualquer coisa. Então, quando você joga dopamina, é água na fervura, né? Tudo baixa. Baixa a bola, baixa tudo. Noradrenalina é o oposto. A noradrenalina, o nome, lembra adrenalina? A noradrenalina é o neurotransmissor que acelera, que faz acontecer, que sobe, tá? Então, um acelera, o outro freia. Se você for dirigir um carro só com acelerador, o que acontece? Vai desgovernar e vai morrer. Se só tiver freio, você não vai a lugar nenhum. Com o cérebro é a mesma coisa. Se você tiver excesso de dopamina, você vai andar com o freio de mão puxado. O que significa? Num determinado momento vai começar a queimar borracha. Mais ou menos. Mas se você só tiver o acelerador, não tiver freio, o que vai acontecer? Vai entrar em colisão. Então, e se você alternar os dois, o que acontece? Uma hora você está super deprimido e a outra hora você está maníaco. Por quê? Não, uma hora você tem um impulso e não tem nenhum controle sobre ele. Está faltando dopamina. Você é só ação, então não controla. Eu quero fazer isso agora, eu quero agora, não posso esperar. Você está maníaco. Você não para, você está quicando. Você não tem. Sabe? Você tem 1000 ideias, você tem 1000 coisas. Mas tem hora certa, não tem?
É uma coisa que tem que ensinar da criança. Horas disso, hora daquilo. Controlar seus impulsos. Sim, você quer mais. Eu quero agora, mas agora não pode. Não foi isso que você foi aprendendo? A controlar seus impulsos? Quem é que permite você controlar seus impulsos? É a dopamina. Tá? Então, se você não tiver dopamina, se tiver algum problema radical com dopamina, você vai ficar psicótico. Tá? Se não for um problema tão grave, for só uma redução, você pode ser maníaco-depressivo. Alternos 2. Então, transtornos comportamentais por conta da falta ou do excesso de uma substância. Bom, e a serotonina? A serotonina foi descoberta depois. Então, a dopamina e a adrenalina foram descobertas antes. Lembra? No passado. Então, eu achava que eram os dois. Mas a serotonina foi depois. Para que servia a serotonina? Não ativava, não fazia nada. Tinha algum papel nisso? A serotonina, ela é o neurotransmissor que permite você sentir o quê? Prazer. Tá? Bom, e o prazer é o que te dá iniciativa. Vontade de fazer alguma coisa. Na ausência de serotonina, você tem depressão também, mas é diferente daquela mediada pela dopamina. Na dopamina, você não quer levantar da cama. Você não tem o quê? Ânimo. Não tem, está tudo freado, você não está sono. Na serotonina, você não tem motivo para levantar da cama. Porque você não quer nada. Você não tem prazer em nada. Que motivo você tem para levantar? Não é que você não pode. Se poder, você pode. Mas para quê? Que motivo você tem para isso? Tá? É a tal da melancolia. É diferente daquela depressão severa da dopamina. Aquela que você não consegue. Tipo assim, tem um troço pesando demais. E, bom, se você tiver os três em equilíbrio, você é normal. É normal. Tá? Então você faz o que quer, quando quer, tudo que você tem é de acordo com o que aconteceu, tá? E tudo é proporcional. Então sua agressividade é proporcional ao que aconteceu. Se o cara te ofendeu demais, você fica muito zangada. Se não ofendeu tanto, você não fica tão zangada. Não existem o quê? Extremos. Então, normalmente é diferente. Então, reações desproporcionais. A pessoa faz uma coisinha e você tem uma reação desproporcional. Ou seja, o que aconteceu é proporcional à sua reação? Não, é um desequilíbrio. Deu para entender? Se você tem os três funcionando, você tem o quê? A função cognitiva. Se os três estão em equilíbrio, quem decide? Sua razão. Você vai pesar custo, benefício, bom, mal, tal. O que é função cognitiva? Você vai poder o quê? Decidir. Mas se você está em desequilíbrio químico, suas emoções estão alteradas. E isso vai te impedir de ver racionalmente. Tá? Então, eu chego para você, olha, você faz um trabalho aqui, eu chego, nossa, a gente podia fazer diferente. A gente faz isso há 30 anos. Sim, mas tem um jeito melhor. 30 anos de trabalho. Sim, mas eu estou sugerindo. Você está dizendo que nós estamos errados. Não estou dizendo nada. Eu estou dizendo que você não quer pensar para ver se esse é melhor. Não! Por que não? Por que não? Já viram isso? Não? O que é isso? Isso, silêncio está esquisito. Vamos lá. Nossa, caramba, meu Deus, eu fiz isso quantas vezes? O que significa? O problema não é o que eu estou dizendo. Você não vai nem raciocinar, você não vai nem ouvir o que eu estou dizendo. O problema é um medo horrível, terrível, de você tirar o sentido da minha vida. Mas peraí, eu estou falando isso? Tem alguma coisa a ver? Eu estou ameaçando você, a sua família? Não! Isso é um descontrole emocional. Tá? Então, você é impermeável à mudança. Por quê? Porque a mudança não é boa? Não. Você não vai conseguir nem pensar sobre isso. O seu pavor é tão intenso que você é incapaz de raciocinar a respeito do assunto. Você não tem inteligência emocional. Pode ser inteligente, pode ser muita coisa, mas você não consegue enxergar isso. Por quê? Porque não raciocina? Não, porque não pode. Porque sua emoção impede você de ter o quê? Um processo cognitivo razoável.
Tá? Então, te impede de ter... São os processos emocionais. Nesse desequilíbrio, pode entrar com a medicação. Não, peraí, depende do desequilíbrio, né? Esse que eu tô falando é leve. Ele não tá psicótico, nem nada. O problema é se ele dizer, eu vou te matar. Aí já é um problema. Ele só reagiu mal. Mas quantos aqui reagem mal? Vamos fazer diferente? Não? É o medo de quê? Vamos lá. É fácil mudar? Quem aqui quer melhorar de vida? Levanta o braço. Todos vocês querem? Todo mundo. Bom, por que não mudam? Por que não muda, gente? Todo mundo está querendo. Por que não muda? Por quê? Porque é difícil? É difícil mudar? É? Todo mundo balançou a cabeça. É difícil mudar? Muito difícil. É uma das coisas mais difíceis, é isso? Mudar? É ou não é? Vocês são espírita? Quem é espírita, levanta o braço. Para ter uma ideia. Tudo espírita. Quem não é? Já visitamos, só curioso. Não tem uma ali, só ela. O resto tudo é espírita. E vocês disseram que querem melhorar, mas é difícil. Foi isso? Livro dos Espíritos. Pode o homem, mediante seus esforços, domar suas tendências negativas? Sim ou não? Sim. Mediante um esforço muito insignificante. Peraí, não é nem... O que é uma coisa muito insignificante? É esforço nenhum. O que vos falta é vontade. Mas peraí, foi o oposto que vocês disseram. Vocês disseram que tem vontade, mas que é difícil. Os Espíritos dizem que é fácil, vocês é que não têm vontade. E aí? Como fica? Quem está certo? A maioria que diz que tem vontade, mas que é muito difícil. Os Espíritos dizem que que o esforço para você mudar é muito insignificante. O que falta é vontade. Vocês é que não querem. Como a gente resolve isso? E a matéria? Eu achei que eles foram assim. Ele não falou mudança geral, né? Pode o homem, mediante seus esforços, domar suas tendências. O que é tomar a tendência negativa? É o quê? Largar de beber, largar de fumar, emagrecer. Tudo é mole. É isso que estão dizendo, é mole. O esforço é muito insignificante. Mas você não concorda, já notei. Viu que só? Eles estão na contramão do progresso. Estão na contramão do progresso. Os espíritos a ciência está concordando com você e tal. Então os espíritos estão na contramão do progresso, é isso? Então é o quê? Bom, ele não foi dizer, eu também tive um problema danado com essa questão aí. Eu pegava assim, mas peraí, não dá. Ainda dizem, tem livro que diz, leva não sei quantas encarnações para adquirir uma virtude. Aí eles veem que aqui diz que é mole. Peraí, tem uma coisa estranha. É uma incoerência. Né? Parece, eu também achei. Aí eu pulava essa parte. Se um dia ele pedisse, não, eu não posso falar sobre isso. E eu pulava mesmo, porque para mim isso era incompreensível. Até o livro de Daniel Goleman, Inteligência Emocional. E eu vou contar para vocês o segredo. E o problema é o seguinte, quando ele vai falar sobre isso, ele diz assim, se você não se interessa por neurologia, pule e vá para o 2º capítulo. E todo mundo pula. Por isso, quando eu falo, isso é uma novidade, eu li o livro, mas não lembro. É que está no primeiro que você pulou. Então, primeiro, ele fala sobre pesquisas neurológicas que levaram ele a escrever aquele livro. E uma delas foi chamada O Sequestro da Amígdala. Tá? A amígdala é uma região no cérebro que não faz nada. Ela não decide coisa alguma, mas ela está bem na frente do hipocampo. Tudo que vai para a sua memória passa primeiro ali. E ela faz o que com isso? Ela grava. Por exemplo,
Mas ela grava tudo? Não. Coisas repetidas. Se você viveu uma coisa, tá? E não morreu, não teve nenhum, então não é perigoso. Se você repete isso muitas vezes e morreu, não teve nenhum colapso, não é perigoso. Então a amígdala grava padrões. Padrões de tudo. Padrões que você vê, padrões que você vive, padrões que você sente, padrões que você tem emocionalmente. Então, ela vai identificando padrões. Com qual o motivo dela fazer isso? É que ela tem uma função. É uma função de proteção. Existem momentos em que, se você for parar para pensar, morre. Você está vendo um campo vermelho, viu uma cobra, será que é venenosa? Morreu. Certo? Então, seria interessante você pensar a respeito? Não. Viu a cobra, tem que pular. Depois você pensa se é venenosa ou não. Só que nós temos a tendência, veio a informação, a gente quer catalogar. Então, a amígdala está ali para fazer o quê? Tem um padrão de segurança. Uma coisa estranha, emergência, Will Robson, cuidado, Will Robson, perigo, perigo, perigo. Quando ela faz o perigo, o que ela faz? Bom, se você está em perigo, pensar ocupa muito tempo. O que ela faz? Ela bloqueia o aporte energético ao lobo frontal. Faz uma lobotomia em você. Ela lobotomiza você e joga a sua energia para quê? Para o cérebro reptiliforme. Não interessa o que é, interessa, você tem que correr, minha filha. Corre! Pula! Se manda! Faz alguma coisa. Não é para pensar nada. E, para marcar a posição, ela lobotomiza você. Ela corta o aporte energético ao lobo frontal. E o lobo frontal, lembra da lobotomia? O que acontece? Tá? Então, você só reage, não pensa mais. Não escolhe, não decide, você vai fazer isso agora. Tá? Bom, mas se a amígdala não pensa, como é que ela decide o que é perigoso e o que não é? Porque você está na selva. Então você vê um campo todo verdinho. Verde é bom. Verde é seguro. Aí tem uma mexidinha ali. Pode ser um leão. Então mexeu é diferente. A amígdala acende. É o gato, né? Ele está assim andando. Aí a orelha mexe. Já viram o gato? Então você viu no meio do veio uma coisa vermelha. Pode ser uma cobra coral. Então, qualquer mudança é potencialmente perigosa. Então, você tem uma coisa que é sempre igual, sempre seguro, tudo bem. Mudou, perigo. Bom, e o nome disso chama-se o sequestro da amígdala. Quando a amígdala sente o perigo, ela lobotomiza você. Você não raciocina mais, você passa a reagir de forma emocional. Emergência. Tá? Medo, sobrevivência, é isso que importa. Tá? Bom, quando a gente estava na selva, leão, aliás, pra gente era essencial. Afinal, a gente não tinha pelo, não tinha garra, não tinha nada. Tinha leão, tigre, tudo que você pode imaginar, cobra, jacaré. O mundo era um horror. Então era muita coisa. Então a amígdala era essencial. Mas agora vocês moram em São Paulo. Não, São Paulo. E aí? Cadê a selva? Mas a amígdala continua existindo e continua fazendo o mesmo serviço. E como é que funciona então? Se ela seleciona padrões, como é que funciona? Você levanta sempre no mesmo horário. Deita do mesmo lado da cama. Levanta igual. Vai ao banheiro. Faz a mesma coisa. Come a mesma comida. Sai à mesma hora. Pega o mesmo ônibus. Senta, de preferência, no mesmo lugar. Pelo mesmo caminho. Chega na mesma firma. Oi, gente, tudo bem? Vai, põe a sua bolsa no mesmo lugar. Há 30 anos. Isso está marcado na sua vida? Aí, de repente, você sai. O ônibus atrasou. E você tem um ataque de ansiedade, seu coração dispara, você sua frio, você fica, meu Deus, o ônibus atrasou, meu Deus, o que tem? Você ficou louca, mulher. Ela teve uma crise de ansiedade porque o ônibus atrasou. O que aconteceu? Tá diferente.
O cara trabalha na repartição, faz aquele processo. Aí chega um cara novo, vamos fazer diferente? Não adianta ele explicar. Ele acabou de sofrer uma lobotomia. A amígdala lobotomizou e a reação é de pânico, medo. Qualquer mudança na rotina causa, não é medo, pânico. Um pânico incoercitível, impossível de controlar. Então é melhor nem pensar nisso. Ou então chega assim, meu bem, vamos discutir a relação. Agora tem choco. Vamos então uma coisa. E isso, claro que jamais, coisa horrorosa pensar sobre isso. Só que as rotinas não são só físicas. Tem rotinas emocionais. Você repete o mesmo processo, você ficou preso. Toda vez que você pensa em fazer diferente. Vamos lá, o jeito que você está fazendo agora te leva onde você quer ir? Por que você continua fazendo? Porque só de pensar em fazer diferente, dá uma angústia, dá um medo. Eu vou tentar. Aí o medo é tão grande que sabe o que é mais? É mais confortável deixar. Vamos deixar como é que tá para ver como é que fica? Fica igual. Você está infeliz sim, mas estou segura. Estou igual, calma. Essa coisa é tão ruim que eu não aguento. Então você nem pensa, ou seja, a sua vontade foi comprometida porque o medo da mudança é tão grande que rouba a sua capacidade de pensar. Então, você não tem vontade porque você nem pensa sobre isso muito. Fala, que lindo. Pronto. A gente está falando aqui, você não vai pensar como eu deveria lidar com meus filhos. Não, só de pensar. E o que acontece? A energia que você vai despender para fazer isso é grande, aí você desiste. E você é escravo das suas emoções. Quando você deixa a amígdala controlar a sua vida, você perde a inteligência emocional. Então não é você quem decide, é a amígdala. E ela decide a partir das suas rotinas. E nós agora não valorizamos muito a diferença, a gente quer a uniformidade. Tá? Então tudo é de massa. Você não faz uma educação sob medida para capacidade. Todo mundo tem que ser igual. Se é de mais, atrapalha. Se é de menos, também. Então você elimina as pontas para ficar tudo igual. Pasteuriza tudo. Com isso, você vai criando o quê? Distorções. Você acha que ser igual é bom. Então você é aquele que faz a moda ou aquele que segue a moda? Não, se eu seguir a moda é menos problema. Então, antes, a criança brinca com o que ela quer, tá? Não tem conta em nada. Quando é que ela começa a perder isso, a identidade? Quando ela liga-me, com que roupa você vai? Mãe, eu tenho que ter uma roupa rosa, porque todo mundo vai de rosa. Mas você detestava rosa. Não, agora eu gosto. O que está acontecendo? Você começa a abrir mão da sua identidade em favor do processo grupal. E com isso, você começa a estabelecer as chamadas rotinas neurotizantes. Começa a engessar. O problema é que quando o espaço vai ficando cada vez menor, a angústia fica grande, mas você nem tenta, porque só de olhar, o medo é tão grande que aí você vai ficando assim, assim, assim. O problema é quando você começa a fazer assim, assim e murcha. Fica velho antes do tempo, não tem vontade, não tem ânimo, não tem criatividade, não tem nada. Você só sobrevive. Você está lá, ocupando um espaço. Não há uma pessoa. Só tem um detalhe, nós somos lucigênitos. Somos filhos da luz, de Deus. Então, Deus não pode dar porcaria. Não tem como, Ele é perfeito. Então, todos nós somos inteligentes, produtivos, criativos, dinâmicos, com iniciativa, com coisas incríveis e maravilhosas para fazer, para produzir, sempre. A gente só se fechou demais e não permite acontecer. Mas pode ser diferente? Pode o homem, mediante seus esforços, domar suas tendências negativas? Sim, mediante um esforço muito insignificante, que lhes falta vontade. Então, qual é a questão? Se é a amígdala, a questão é o medo. Então, não é vontade, não é o esforço, é o medo. Então, se você superar o medo, é mole. Bom, então, o primeiro passo,
Aí entra a tecnologia, né? Por isso a gente evolui tudo, tecnologia. Então essa coisa do cérebro tem um sentido. Eu vim aqui nesse seminário com alguma função, além de ficar... O que poderia? Já descobri que dormir e respirar é ótimo. Bom, agora, qual é o próximo passo? Para eu sair disso, eu tenho que romper o controle da amígdala. Ah, mas será que isso que você está falando é sério? Vamos fazer um teste. De que lado da cama você dorme? Se você mudar de lado, tem algum problema? Ih, tem. Você não... O que acontece se mudar de lado? Não pode dormir? Mas qual o problema de mudar para o outro lado? Você só é o mesmo colchão. Se quiser, você vira assim. Mudar de lado é o quê? É perigoso? O que tem? Você não consegue dormir se mudar do lado da cama? Isso é um sintoma. Se você não consegue trocar o lado da cama, se fizer isso, não consegue dormir, é um sintoma que a amígdala tem controle sobre você. Não, se eu não checar a fechadura 3 vezes antes de sair, eu vou ficar assim o resto do dia e não vou conseguir. Se eu mudar o lado da cama, eu não consigo dormir. Se eu não tomar um café com 3 biscoitinhos, assim, eu não posso funcionar. A médica quer dizer que então o toque, a amígdala... eu vou falar sobre Jeffrey Schwartz, que fez essas coisas. Mas, gente, não dá para citar tudo, porque, por incrível que pareça, nós já passamos o tempo. Então, deixa eu só fechar o assunto. Vocês nem notaram, né? Então, o que acontece? Você tem que tirar o controle da amígdala. Você tem que flexibilizar. Ok. Mas quando você tenta coisas importantes, é muita mudança. Ela vai disparar, legal, lobotomiza, não consegue mais pensar. E sem pensar, você não faz a mudança. Então, a gente começa a comer pelas beiradas, né? Quer ver deixar a amígdala louquinha? Sendo que, como é uma coisa totalmente irrelevante, não vai disparar tanto. Por exemplo, você vai na papelaria, compra um caderno de caligrafia. De criança, aquele que começa com aquele a bolinha, rodinha, ondinha, né? Aí você compra um daquele. Aí chega em casa, põe um determinado momento do dia e começa a aprender a escrever com a mão esquerda. Você desce a mão esquerda. Aí começa. O problema é que a lateralidade. Por exemplo, você desce o canhoto e a informação escrita estão tão interligadas, tão fortes. É uma das primeiras rotinas que você estabeleceu, lembra? É forte demais. Quando se faz isso, a amígdala fica louca, doida, varrida. E para controlar isso é muito coisa. Só que o fato dela lobotomizar, você não faz diferença se você está mexendo ondinha. É uma coisa mecânica. É mecânica, você fica ali e tal, vai ondinha, aí faz, aí começa a ave, isso você não precisa raciocinar, né? Você pode continuar. E à medida que você vai fazendo, a amígdala começa a ficar descontrolada. Incrível! Bom, isso é mole, tá? Não tem problema. Só que isso vai ter um efeito colateral. Terrível. Se você for mulher, você vai dizer, o que você tem? Você tá estranha? Como assim? Tá diferente? Nem parece você. É mesmo que diferente. Sei lá, você tá calma, assim. Sei lá, alegrinha. O que tá vendo? Será que ela tá me traindo? Tá muito alegrinha essa mulher. Tem uma coisa errada aqui. Você, há quanto tempo? De repente você tá mais... Sei lá. Vamos sair? Vamos fazer alguma coisa? Você vai estar mais aberta à novidade. Suas amigas falam assim, nossa, você tá tão assim. O que houve? Amor novo? Tá apaixonada? Viu o passarinho? O que foi? Porque normalmente as pessoas associam assim, né? Porque você fica tão... Nossa, você está diferente. O que está acontecendo? Quanta coisa boa aconteceu? Porque as pessoas vão notar... Primeiro, você vai escutar mais. Mas como assim? O que isso tem a ver? Eu escrevi com a mão esquerda com... Absurdo. Sim, é porque é o seguinte. Se a amígdala está ocupada com a sua mão, ela não vai poder controlar tudo. E a mão ocupa um espaço monstruoso. Então, ela está ocupada com a mão.
Você está mudando os padrões demais, violentamente. Então, ela não vai poder manter o controle sobre tudo. Ela vai liberar algumas coisas menos importantes. Como, por exemplo, quando alguém discorda de você, dispara. Não. Aí a pessoa discorda. Não concordo. Por que não? Aí você vai escutar. Você vai escutar mais as pessoas. Você vai prestar mais atenção. Só que quando você faz isso, você fica mais simpático, mais acessível. Tem gente que pergunta assim, ninguém me ama, ninguém me quer. Não será porque você é chata? Já parou para pensar que pode ser isso? Você é uma pessoa muito chata, muito negativa, muito arrogante, não escuta ninguém, tudo tem que ser do jeito que você quer. É muito chato isso. Quem fica perto? Aí, de repente, você deixa de ser chata. Se escuta, presta atenção. Todo mundo quer ser ouvido, né? Aí, de repente, você escuta. Você presta atenção. Nossa, que mulher simpática. Eu achava ela tão assim, mas eu notei que ela é muito legal. E aí, você começa a se relacionar. A sua personalidade mudou? Você está começando a ser o que você poderia ser se não estivesse sendo controlado pela amígdala. Se não tivesse tanto medo de mudar. E se você puder pensar mais, você vai pensar assim, poxa, minha vida é tão melhor assim. Eu vou ser mais legal, vou fazer isso. Eu não tenho que fazer exatamente. E você começa, então, a se permitir mudanças. Puxa, mas é assim? Bom, a primeira vez que eu vi isso, eu fiquei meio assim. E aí, Jeffrey Schwartz propôs uma série de outros exercícios simples. Por exemplo, abrir a mão, a chave com a outra mão, servir o bule, e várias coisinhas, né? E eu achei não possível. E ele disse um negócio que eu achei impossível. Ele disse, se você fizer esses exercícios, você vai aumentar sua cognição em 13%. Impossível! Ele está sendo contra a natureza, porque a cognição só cresce na infância e depois não muda mais. E o cara chega e diz aquilo, está delirando. Aí eu fiz uns testes, peguei uns testes psicotécnicos, um pessoal do estudo de quinta-feira, e disse assim, gente, eu queria fazer uma experiência. Vocês vão fazer uns testes. Eu fiz um teste simples, né? Para medir algumas coisas. E a cada semana eu repeti o teste. E eu pedi, bom, essa semana vocês vão tentar abrir a porta sempre com a mão, você vai abrir com a outra. Aí fiz o teste de novo. Agora vocês vão servir, tudo que vocês forem servir, serve com a outra mão. Quando vocês forem tomar banho, fechem os olhos, façam de olhos fechados. Aí foi um exercício que ele propunha, né? E fazendo os testes. Depois de 8 semanas, eu tinha um gráfico. Havia uma alteração nas respostas cognitivas. Não chegou a 13%, tá? Sim, mas 4% já é muito. E eu sabia quem... Fulana, você fez esse? Fiz. Não fez, mentira. Não fez porque não mudou nada. Dava para ver direitinho quem fez e quem não fez e quando parou de fazer. Porque coisas ridículas como essa mudavam as respostas cognitivas que você dava. Então, o que você está dizendo? Que para você melhorar seu desempenho cerebral, melhorar sua qualidade de vida, crescer em termos comportamentais e, por consequência, espiritualmente, você precisa dormir, respirar e escrever com a outra mão. Quando vocês disserem isso para outra pessoa no seminário, vocês estão doidos? Ok? Mas ele terá tido sucesso, eu consegui convencer vocês um pouquinho, abrir a mente e pensar um pouco. Nós somos espíritos ou somos matéria? Somos alma. Então nós temos que crescer física, mental e espiritualmente. Foi um prazer estar com vocês, muita paz.